Oi, oi, eu sou a Tayla e aqui é o espaço onde nós trocamos máscaras por espelhos. Bem-vindos! Bom, como eu tinha dito no vídeo anterior, contando a história do meu cabelo, eu resolvi trazer logo esse vídeo contando a minha história com a psicologia. Eu acho que todas nós, meninas, mulheres, já sonhamos em ser quase que uma Barbie profissões, ser de tudo um pouco. E eu não era diferente, eu pensava em ser muitas coisas, em me tornar muitas coisas, mas acaba, né, que com a vida adulta a gente entende que nem tudo é da forma como a gente esperava que fosse. E bom, eu já digo de início que a psicologia nunca foi uma opção para mim. Eu nunca pensei na psicologia como a minha profissão, mas ao decorrer da história vocês vão entender como que a psicologia ela entrou na minha vida. E bom, vamos lá. Como eu disse, eu acho que quando nós somos crianças nós pensamos em ser de tudo um pouco. E quando eu estava ali por volta da quinta, sexta série, se não me engano, eu tinha um pensamento de uma profissão que eu queria seguir. Meu pai, ele trabalhava com construção, ainda trabalha, e eu sempre pensei na área da construção civil. E nisso, aqueles planos de família, né, de que quando você crescer, faz engenharia, faz arquitetura, né, a gente abre o nosso negócio e, né, aquela coisa toda. Então, nessa época, eu pensava em ser arquiteta. E eu até que trabalhei esse pensamento por um tempo, né, não, quando eu me formar, eu vou cursar arquitetura. Meu pai desenha, né, casas, então ele tem essa facilidade. Eu vi ele desenhando, eu achava o máximo, né? Mas depois quando a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo algumas coisas, eu entendi que a arquitetura não era pra mim. Por quê? Porque eu não sabia desenhar. Eu não tenho nenhuma coordenação para desenho, muito menos criatividade para desenhar alguma coisa. E ali mesmo eu já vi que os meus planos eles estavam frustrados. Eu falei assim, não vou ser arquiteta. E agora eu tenho que decidir qual vai ser a outra profissão que eu vou ter que seguir, né? E aí eu parti para engenharia. Eu falei assim, já que a arquitetura não deu certo, quem sabe a engenharia? Só que tinha outra coisa no meu caminho. A bendita da matemática. Gente, não me pergunte nada de matemática. Eu demoro horas para raciocinar. Nossa, eu sou péssima. E eu nunca me dei muito bem com matemática. E então ali eu vi que também não era uma possibilidade muito viável para mim. Eu não sabia matemática direito. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu vou ter que mexer com um tanto de número. Eu não gosto de mexer com números. E eu desisti da engenharia, desisti da arquitetura. E não pensei mais nelas como uma profissão para mim. Até que, conforme os anos vão passando, né, eu tive alguns outros interesses. E um deles foi o jornalismo. Mas esse desejo de cursar jornalismo tinha uma segunda intenção por trás dela. Por quê? Na época, eu era muito fã de uma boy band, né? Boa tarde. E por questão de gostar muito dessa boy band, eu vi que uma das formas de estar muito próxima, né, de artistas seria por meio do jornalismo, de alguma forma. Eu pensava isso na minha mente. E o meu desejo com o jornalismo era esse, não de questões informativas, um jornal e tudo mais. Era por uma questão mais do entretenimento, por gostar muito de música, de estar sempre atenta às novidades do pop. Então eu tinha muito esse pensamento de que talvez se eu me tornar jornalista, eu vou conseguir ficar perto do meu artista favorito. Quem nunca, né? E aí foi um dos sonhos que eu cultivei por alguns anos aí à frente. E eu fiquei com aquele pensamento, né, de vou cursar jornalismo, gosto muito da área. Mas, devido a algumas coisas, a nota do Enem, poxa vida,
eu não consegui bolsa para fazer a faculdade de jornalismo. Até mesmo porque na minha cidade não tem faculdade de jornalismo. Então, pra gente fazer, a gente teria que ir para fora. E na época eu não tinha conseguido bolsa e para estudar fora, saindo de uma cidade do interior, onde a gente não tem muitos recursos, é um pouco mais difícil. E aí, em 2018, quando eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu ingressei no curso de Direito. Eu fiz aí mais ou menos um semestre e meio de curso de Direito. E, gente, sinceramente, admiro quem gosta, porque eu não me dei bem. Não me dei bem, eu não me saí bem na faculdade de Direito. Eu tinha criado uma expectativa principalmente depois de assistir um dorama, de que eu ia ser promotora. E eu, tranquila, achando que ia dar certo pra mim. Mas conforme foi andando na faculdade, eu já não estava mais habituada com aquele cenário de advocacia, de juizado, nem nada do tipo. Já não disse não é pra mim. E aí então, devido a um acidente que meu pai sofreu, eu tive que realmente parar a faculdade, porque já não estava sendo mais viável pagar a faculdade. Então eu parei. E aí eu fiquei um tempo só trabalhando, né? E aí eu decidi começar uma faculdade EAD. E aí eu fui para marketing. E bom, eu acho que eu não fiz nem 2 semestres também direito. Eu já não estava dando conta da carga horária do trabalho e depois ter que estudar online e tudo mais. E meu serviço na época era um serviço um pouco mais pesado. E aí eu já chegava em casa torrada e aí eu não tava dando conta de conciliar mais as coisas da faculdade. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou trancar a faculdade e não vou fazer mais. Depois eu volto, depois eu tento de novo, mas agora não é o momento. Até que chegou um momento, ali já no finalzinho de 2019, onde eu já não estava muito afim de continuar naquele emprego, ainda fiquei um pouco mais de tempo e tudo mais. Mas aí, até que um dia meu pai falou pra mim, olha, eu quero que vocês voltem a estudar, tanto eu quanto meu irmão. Quero que vocês voltem pra faculdade, eu já melhorei, voltei a trabalhar, já tô no meu ritmo normal. E eu quero que vocês voltem a estudar. E aí, na época, com o apoio deles, obviamente, eu deixei o emprego e voltei a ficar em casa para estudar pro Enem, para fazer o Enem aquele ano. E aí eu voltei com o pensamento de novo de voltar com o meu sonho do jornalismo. E eu comecei a estudar pro Enem, passei aí quase um ano e aí veio a pandemia, né, em 2020. Veio a pandemia e aí eu fiquei com aquele sonho um pouco, né? Falei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir realmente fazer a faculdade? Será que vai dar certo? Voltar a estudar? Porque naquele momento estava tudo muito incerto. Quando eu deixei o emprego, a pandemia tinha acabado de começar. E aí foi aquele momento de incerteza para todo mundo, né? E eu falei, nossa, se tudo fechou, as faculdades fecharam, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas graças a Deus, né, deu tudo certo, estamos todos muito bem, né, vivendo já normalmente a vida, né, e então, quando eu voltei, né, a estudar, eu já vi que eu já tava um pouquinho, eu falei, meu Deus, já tô perdendo o ritmo dos estudos, né, porque estudar pro Enem te exige um pouco mais, né, e então eu voltei com esse pensamento de eu quero fazer jornalismo, eu vou fazer jornalismo, e a cidade mais perto da minha ou era Paracatu ou era Brasília, né? E aí eu teria esses dois lugares para tentar a faculdade. E aí eu me recordo de que quando eu fiz o Enem, que eu recebi a nota da prova, minha nota não deu para nenhum lugar. E aí eu fiquei ali meio ano, né, praticamente, meio frustrada com aquilo, né, até que
eu tentei ir para a faculdade da minha cidade mesmo, onde a gente, na época, tinha apenas 4 cursos, que eram de Direito, Pedagogia, Contabilidade e Administração. E aí, quando eu fui procurar certinho se tinham mais algumas opções, eu vi que tinha Psicologia. E aí, eu não decidida a não voltar para o Direito, e muito menos a Pedagogia, né, não queria, e muito menos ainda trabalhar com números, né, em administração ou contabilidade. Eu falei assim, a minha opção agora é a psicologia mesmo. E eu fiz, né, o processo com a minha nota do Enem e consegui entrar no segundo semestre da faculdade de psicologia. E não era uma faculdade que eu tinha pensado nunca na minha vida. Eu nunca pensei em área da saúde nenhuma. Eu sempre imaginei que eu ia dar certo em outras áreas, mas a área da saúde eu sempre pensava na questão de agulhas e sangue, porque eu sou muito medrosa com agulha. E eu tinha, né, a gente tem essa visão de série, de filmes, né, de que o ambiente é apenas esse, né? Então eu não tinha conhecimento sobre a faculdade de psicologia. E aí, então, eu entrei, né, no segundo semestre, entrou eu e mais alguns colegas. E em algumas aulas, eu fui vendo o quanto que a psicologia, ela fazia mais sentido para mim do que as outras coisas. Porque, como eu disse para vocês no vídeo da história com o meu cabelo, eu recebi uma palavra da mulher de um pastor que veio pregar na minha cidade, e aquela palavra nunca fez sentido para mim. Eu falei, meu Deus, mas não faz sentido essa palavra que ela me deu. Não bate com os meus planos, não bate com os meus sonhos, parece que para onde que eu vou nada dá certo. E o jornalismo tinha sido uma das únicas áreas que eu tinha falado assim, talvez dá meio certo, né, de comunicar isso para as pessoas, mas ainda assim eu não sentia firmeza. E aí em algumas aulas da psicologia eu fui... Sabe quando a mente da gente vai abrindo? O meme que tem, né? E aí a minha mente foi abrindo. E eu fiquei assim, gente, tá começando a fazer sentido. E aí eu realmente comecei a me apaixonar pela psicologia. Eu tive professores muito bons, né? Então isso fez com que facilitasse, né, a questão da afinidade com a psicologia, porque nem sempre a gente vai ter aquela afinidade de primeira, assim como eu não tive com o direito, assim como eu não tive com o marketing, né? E já nas aulas da psicologia, não, eu já comecei a me interessar muito mais. E eu comecei a ficar mais segura também, né? Agora eu tenho uma profissão para seguir, agora eu tenho uma profissão da qual eu me identifico. E então eu comecei a me apaixonar pelas matérias, tudo começou a fazer mais sentido, a questão do cuidado, da empatia, a questão da saúde mental, o quanto que ela é importante. Eu não entendia a importância da saúde mental, né? Enquanto eu estava trabalhando em 2018, eu tive alguns episódios, em 2019, eu tive alguns episódios, né, que me deixaram muito para baixo, e aí eu comecei a entender algumas coisas que eu tinha passado, até mesmo porque dentro do cristianismo, naquela época, era pouco falado sobre a questão da saúde mental, né? Hoje a gente já vê mais pessoas falando sobre a importância da saúde mental dentro das igrejas, né? Hoje a saúde mental ela está muito mais abrasiva, né? Para todos que possam e queiram ter as informações. E eu não tinha a mínima noção, né? Do que era saúde mental, do que eram tratamentos psicológicos, de como que acontecia, né? Uma terapia, de como a gente buscava, né? Profissionais para certos tipos de sintomas que a gente está sentindo, né? A gente está tendo. E dentro da psicologia aquilo começou a abrir um leque grande para mim.
E foi então que aquela palavra que aquela mulher tinha trago para mim começou a fazer sentido sobre, não especificamente para dentro das igrejas, entende? É algo que eu passei naquela época, que foi em relação à minha autoestima, à minha identidade, a entender quem eu era de verdade, uma questão de autoconhecimento, né? E a psicologia, ela tem muito disso, de autoconhecimento, de trabalhar a nossa autoestima, de trabalhar a nossa identidade, de uma busca profunda por uma melhora pessoal, para que a gente possa, então, conduzir melhor os nossos relacionamentos, conduzir melhor os nossos pensamentos, a forma como nós nos comunicamos com o mundo, né? E então ele fez muito sentido a minha caminhada ali na psicologia já. E hoje eu tô trazendo isso para vocês, por quê? Porque esse canal ele é voltado justamente para isso, para trazer um pouquinho sobre identidade, trazer um pouquinho sobre autoestima, trazer um pouquinho sobre autoconhecimento e algumas coisas da psicologia que a gente vê que ainda não é muito falado. E eu entendi naquele momento que fazia sentido para mim isso. E mesmo que eu não tivesse pensado, né, na psicologia como uma profissão antes, hoje eu não me vejo mais sendo outra coisa. Eu acho que o interessante da nossa caminhada acadêmica é isso, né? Onde a gente vai se encontrando dentro da profissão onde a gente está. Eu sei que para muitos não é dessa forma. Para muitos, alguns fazem o que é necessário no momento. Para alguns faz sentido terminar aquilo que já começou para daí começar aquilo que é o sonho, né, da pessoa. Então, eu imagino que para muitos não vai fazer muito sentido, né? Mas para mim fez naquela época e eu espero trazer conteúdos que sejam relacionados a essas questões que eu trouxe para vocês, além de outros, né? Às vezes vocês vão trazer algumas questões que vocês têm mais dúvidas, vocês vão trazer algumas coisas das quais vocês estão mais interessados e eu estou aberta a isso. E hoje a gente tem muito mais abrangente, né? A psicologia hoje nas redes sociais, a forma como a gente fala da saúde mental, da importância que é o cuidado, né? Tanto da nossa saúde corporal, né, que cresceu também muito nesses últimos anos, como da saúde mental. O quanto que os dois, quando andam juntos, atrelados, faz um bem danado pra gente, né? De uma forma completa, cuidar de si completamente, né? Não deixando parte de fora. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Como eu disse, eu pensei em ser várias coisas, mas agora eu estou me tornando psicóloga. E eu estou no meu penúltimo ano. O ano que vem eu termino no meio do ano, né? Como a gente entrou no meio do ano, eu termino também no meio do ano. E já estou terminando o meu TCC, já estou terminando a minha fase de estágios. E como é precioso, né? A gente vê esse crescimento que a gente vai fazendo durante a graduação, de como a gente começa a se relacionar, de como os estágios, eles trazem uma nova visão pra gente, né? De como o tratamento mental, ele é importante em várias situações. E eu espero trazer mais para vocês. Eu vou estar trazendo alguns próximos vídeos mais específicos, com assuntos mais específicos, mas eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem revisitar o vídeo anterior, que eu conto a minha história com o meu cabelo e porque faz sentido de começar esse canal, também tem o vídeo de apresentação do canal e eu espero que vocês gostem, que vocês interajam e que vocês comentem, compartilhem, que vocês curtam o vídeo e tragam aqui sugestões, tragam aqui pensamentos que vocês têm pra gente ir trabalhando tudo isso juntos. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. E eu estou aqui aberta a sugestões de vocês também. E que nós possamos compartilhar de um crescimento, de um autoconhecimento juntos. Eu ainda estou trabalhando muitas coisas em mim, mas eu não podia deixar de começar esse canal.
Eu já demorei muito para iniciar. Dentro dessa caminhada, né, de várias profissões, de querer ser várias coisas, o YouTube ele estava numa lista escondida, né? Mas chegou a hora, chegou o momento de compartilhar aqui no YouTube e dentro da minha profissão informações, trazer para vocês conceitos, trazer para vocês esclarecimentos sobre algumas dúvidas, né, que possam surgir. E eu espero que a gente possa fazer essa troca, a gente possa compartilhar juntos, né, desse crescimento e que vocês possam me ver crescer e que eu possa construir com vocês também uma comunidade onde eu veja vocês crescendo. E eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.